para mim. A chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se o dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se o pobre meu irmão, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. Olá, minha gente querida, meus queridos inscritos e futuros inscritos também. Estamos aqui numa manhã de domingo aqui, gente, e eu cometi um pecado. Fui convidado para ir na missa aqui na cidade aqui onde eu estou hoje, e daí eu não fui. Eu resolvi ficar aqui em casa. Fiquei sozinho aqui, juntamente com dois cachorrinhos, né, da minha irmã, e eles foram então cumprir suas obrigações diante de Deus. E eu fiquei aqui. Então eu quero desejar para vocês também, eu estou iniciando esse vídeo agora, um ótimo domingo para vocês, que todos estejam e se sintam abraçados por mim e principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai maior, Deus. Então hoje eu também estou feliz porque hoje vai ter uma grande manifestação em São Paulo, lá na Avenida Paulista, em prol da anistia já para as pessoas que estão presas devido àqueles acontecimentos do 8 de janeiro e que todos nós brasileiros, a maioria sabe do motivo, e houve muitas consequências e muito engodo também no meio de tudo aquilo lá, onde se foram então condenados e estão sendo presas pessoas bastante inocentes, pessoas que talvez cometeram algum pequeno... A manifestação sempre ela é mais acalorada e as pessoas então ultrapassam às vezes certos limites, mas não quer dizer que as autoridades tenham que levar para um lado tão cruel como foi levado a ser aprisionado milhares de pessoas, né? Cerca de quase de 2.000 pessoas, se não me engano. E eu quero dizer para vocês que eu sou super a favor mesmo de anistia para esse pessoal, né? E aquele que dever realmente alguma coisa, que ele ultrapassou demais os limites, então existem vídeos, câmeras que foram filmados, toda aquele ato tão triste, né? Porque pessoas destruíram certas coisas, então essas pessoas devem pagar sim. Mas tem que ser uma coisa assim com medida também, não da forma que está sendo, né? Então a gente está vendo várias descondenações ultimamente de pessoas que realmente estavam presas, que estavam sofrendo, que não tinham feito nada. E de repente eles começam então a voltar atrás, ainda é muito pouco, porque são mais de 1.000 pessoas, né, nessa situação, e devagarzinho eles vão soltando. E a gente sabe desde o começo
que isso tudo isso foi uma armação política. E ainda, infelizmente, com uma parte do nosso Supremo Tribunal Federal aceitando esse tipo de coisa. Então criou uma coisa assim que ficou vergonhosa diante de nós brasileiros, pessoas de bem, e também aos olhos do mundo, que isso tudo ficou uma coisa que depõe demais contra nosso país e contra nossas autoridades, né? Então eu quero parabenizar também as pessoas que vão participar desse evento, né, dessa manifestação. E se eu tivesse possibilidade, estivesse lá, eu iria também, certo? Tudo dentro de um respeito, de uma boa, sem causar nenhum estrago em lugar nenhum, simplesmente manifestar e pedir por essas pessoas que estão presas e essas pessoas que estão condenadas a condenações injustas e muito grandes, né? Cerca de 14 anos, 17 anos de prisão, né? E pessoas doentes. Então essas pessoas que são nossas autoridades, né? O ministro Alexandre de Moraes, poxa, eu tenho certeza que esse ministro, ele deve ter um coração, não é possível, né? Porque eu acho que ele está indo para um lado que não tá batendo certo com o brasileiro, certo? Porque é muita mentira, é muita invencionice, né? E continuo com essa lorota. Está na hora de parar, está na hora dos políticos nossos que podem fazer alguma coisa, fazer alguma coisa realmente, né? Para você ter um certo equilíbrio entre o judiciário, o legislativo e o executivo, né? Mas uma coisa que a gente não está vendo, porque essas pessoas simplesmente manobram toda a situação do povo, porque são políticos dos quais nós demos poderes a eles e eles não estão nos respeitando, inclusive, principalmente, não respeitam a nossa Constituição, né? E hoje, então, nós estamos diante de uma insegurança jurídica muito grande. E eles continuam. E nós, o povo de bem, sempre falando a verdade, e a gente sabe que todos esses erros que a gente comete, que a gente veio lá para trás, a gente não pode ficar olhando isso mais para trás, a gente tem que olhar para frente, certo? E tentar apaziguar o país, porque nós estamos vendo pessoas serem envolvidas e jogando o nosso povo um contra o outro. Tudo como se fosse torcida de futebol. Isso não existe, nós estamos jogando com vida, com tempo de pessoas dentro de uma prisão, de mulheres, de homens idosos, de mulheres idosas, de pessoas doentes. Então nós temos que entender, nós, tanto de um lado como de outra torcida, olhar com a razão, não com emoção política, porque o que nós estamos vendo aí são emoções políticas, emoções de pessoas que não querem anistia, são pessoas cultas, são artistas, inclusive com a participação também, a vista grossa da CNBB do Brasil, né? Muitos padres calados, olhando tudo esse erro, também pastores também, porque se todos tivessem consciência e olhasse para frente, olhasse para Deus, porque Deus é o nosso objetivo sempre é o quê? O bem e Deus, seguir a Deus. E claro, respeitando as nossas leis também, mas precisa-se então que pessoas que nos interpretam essas leis, que nos dê segurança também. E que não continuem fazendo o que estão fazendo. E que protejam realmente o nosso povo. E nós não estamos santificados para não cometermos erros. Mas, portanto, existem as leis para cada crime que você cometa, cada erro que você cometa, que eu espero que ninguém cometa um crime, ninguém quer cometer um crime, mas de repente acontece na tua vida.
mas que esse crime então tenha medida ao ser condenado, a você pagar de alguma forma alguma pena que é dita pela lei e pelos juízes que interpretam nossas leis. Eu penso que essa anistia, eu acho que as pessoas estão começando a tomar consciência, aquela parte de pessoas do povo brasileiro que diz anistia não, gente. Anistia já houve no passado, onde foram descondenados, foram então dados novamente o seu direito de viver no Brasil, porque tinha pessoas que estavam no exterior, né, porque fugiram daqui, pessoas que estavam presas, então todos foram soltos e descondenados. Né, e o Brasil começou a andar novamente em paz, sossegado, o povo tranquilo. E hoje, nesse momento agora que aconteceu toda essa movimentação política, onde pessoas foram levadas para frente dos quartéis, pessoas foram envolvidas nesse meio dessa maracutaia que houve, né, que foram incitadas para fazer aquilo que fizeram. E a gente está vendo aí que, infelizmente, tem a conivência das forças de proteção do nosso país e do nosso povo brasileiro, e também dos nossos mandatários, e também dos nossos guardiões da nossa Constituição e dos nossos direitos de cidadão, do nosso direito de ir e vir, do nosso direito de liberdade. Então eu espero que hoje, abraçados, tudo focados simplesmente num ideal, que é então que essas pessoas, vendo toda essa manifestação do povo, essa comoção que está havendo entre a população, que essas pessoas começam a respeitar a vontade do povo e começam então a julgar e separar o joio do trigo, e que dê liberdade para as pessoas, porque o país volta ao normal. Se o Alexandre de Moraes quiser, ele faz voltar ao normal. Ele faz. Infelizmente, o poder da caneta está com essa pessoa. Infelizmente. Pessoa que poderia ser um grande ídolo dentro do Brasil, hoje está se tornando um déspota dentro do Brasil, que é o ministro Alexandre de Moraes. Porque está se deixando levar por uma manobra política, talvez, e ele envolvido no meio está causando esse tipo de coisa dentro do nosso país, juntamente com esse presidente que está hoje aí no comando, que é um boneco na mão dessas pessoas, né, e que gosta disso, porque o que o presidente atual quer é vingança, e o alvo deles é um só, o ex-presidente Bolsonaro. E para isso eles têm que fazer muitas pessoas pagarem sem dever nada. E eu, na minha consciência, no meu pensamento também, eu sei que muitas pessoas não pensam como eu. Eu sei que o presidente Bolsonaro também está sendo perseguido com pelo mesmo fato, pelos mesmos acontecimentos também do 8 de janeiro também. Mas eu tenho certeza também que o nosso alvo sempre é olhar para frente, olhar para Deus, olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e clamar a Ele e tentar sempre seguir Ele, que o nosso objetivo será sempre Ele, o nosso objetivo será sempre o bem, o respeito e a nossa liberdade. E tenho certeza que Ele está conduzindo tudo isso da maneira correta e no momento certo as coisas vão acontecer dentro do nosso país, né? Tudo isso que estão fazendo vai cair por terra, porque o nosso Deus quer que seja dessa forma. Talvez até seja para nós aprendermos e não cairmos mais nas vorteadas da vida, nas vorteadas de político malandro. Porque hoje você nota, gente, que dentro do nosso Congresso
o Senado, as pessoas que estão lá foram gente que foram mal eleitas, são bandidos que estão lá. São bandidos hoje que são manipulados como se fosse boneco. Pessoas que devem a justiça e hoje fazem o que o Supremo Tribunal quer porque são ameaçados. Porque são fichas sujas, sim. Mas nós somos culpados porque nós elegemos essas pessoas. Nós não fizemos nenhuma pesquisa para votar em tal senador ou tal deputado. E nós ficamos na mão dessas pessoas. Porque quem se lasca sempre, sempre é nós, o povo. Não importa se é de direita, se é de esquerda. Porque não deveria nem ter essa divisão. Não poderia até ter. Mas que não fosse tão deprimente, tão feia, tão suja como é. Porque essas pessoas é que envolvem e que causam toda essa discórdia que está dentro do nosso país. E fomos nós que colocamos eles lá. Tem um ditado que se diz muito, que se diz que o povo tem o governo que merece. Eu acho que o povo brasileiro não merece esse governo que está aí. Está passando, como diz o caipira, um horoscópio. Infelizmente nós somos levados a isso daí, não soubemos votar. As pessoas que são usadas, são manipuladas, conforme eu falo para vocês, que são pagas e são envolvidas no meio disso daí, é que levam a grande parte do Brasil para essa situação deprimente que nós nos encontramos hoje aí. E Deus está olhando. Mas nós temos um governo que nós merecemos. Ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa somos nós. Né? Porque por algum benefício, pequeno benefício talvez, você vota numa pessoa que não merece teu voto, porque ele está comprando você. Sendo que você tem direitos dentro do seu país, você paga imposto, você tem a Constituição que te protege, e que eles são funcionários públicos, são funcionários do povo. Todos eles, até o ministro Alexandre de Moraes, todo o Supremo Tribunal, toda a Justiça, todo o poder público, toda essa máquina pública, eles são funcionários nossos, mas eles se tornam nossos carrascos. Nós elegemos os nossos carrascos hoje. Infelizmente. Por quê? Porque nós não estamos observando, nós não estamos escutando a voz da razão, que é a voz de Deus. E é assim. Mas eu estou feliz que hoje está acontecendo toda essa movimentação e eu espero que vá milhares, milhões de pessoas na Avenida Paulista protestar para mostrar para essas pessoas que eles não são deuses. E que isso então cause comova, pelo menos, eu não vou falar outra palavra porque eu queria falar outra, e que eles entendam e se coloquem nos lugares deles, né? É por aí. E nós vamos vencer, sim, nós vamos vencer. O bem vai vencer. O bem nunca perdeu para o mal. Nunca perdeu para o mal. E não será agora. Ainda é tempo dentro do Brasil, porque nós não viramos ainda um socialismo, estamos à beira disso. E nem um comunismo. Desculpa que deu uma engasgada aqui. É engasgado domingo, é que eu comi um pedacinho de queijo agora há pouco. Eu acho que ainda ele ficou aqui, né? É isso daí, gente. Forte abraço, beijo no coração mesmo. Eu espero que você comente, compartilhe, deixe seu joinha. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, certo?
esse canal aqui está tomando uma forma diferente. Eu saí um pouco da resenha da fofoca, tenho vontade, teórica, tenho vontade até de voltar, mas eu acho que nunca mais vou voltar, não vou voltar. Eu só sinto uma coisa, eu sinto uma vontade de xingar aquele rapaz lá de Portugal, sabe? Quando eu falava para ele, vagabundo, lombriguento, essa é a saudade que eu tenho. Só isso aí, só, sabe? E ele dizia, ele não respondia para mim, mas ele via o que eu fazia. E daí ele me cancelava, porque ele sabia que era. É isso aí. Mas é isso aí, eu dou um bom dia pro Lombriguento lá e como é que é? Lombriguento e vagabundo. Mas ele não é só ele, vagabundo, não. Tem muito brasileiro aí no poder, aí nesse sistema aí, sabe? Que são verdadeiras chupanças que nós damos nossa contribuição para manter essa chupança no nosso governo, né? E isso, é claro, com a autoridade de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele precisa disso daí, sabe? Porque esse homem ele sobrevive de pobre e miserável, é Lula, é ele quer isso daí. Mas os dias deles estão contados, certo? Lula vai se aposentar, vai viver com a janja dele, com o capacete de touro, e a vida vai seguir mais para frente. 2026 está chegando aí, 2027 a gente não sabe quem vai ser o presidente, eu não sei. Mas Deus sabe. E que venha uma pessoa boa para nos governar, mesmo, gente? Certo? Forte abraço, beijo no coração.